Boa noite, amada Igreja Batista Videira. Boa noite, pastor Fernando. Boa noite, irmã Ana. Boa noite a todos, meus amados irmãos e amigos que me acompanham nesta live. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Nesse momento nós estaremos orando ao Senhor e dando início em mais uma live. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Senhor, abençoa-nos ao ouvir a Tua palavra, ajude-nos a guardá-la em nossos corações para não pecarmos contra o Senhor. Abençoa todos esses que têm me acompanhado nestas lives. Nos ajude a entender a Tua palavra. Nos ajude, Pai. Receba as nossas orações, receba o nosso louvor, receba as nossas adorações, pois aqui estamos para servir ao Senhor em espírito e em verdade. Graças te damos, porque o Senhor tem nos abençoado. Te agradecemos pelas maravilhas feitas por nós. Agradecemos ao Senhor pelas orações atendidas. Agradecemos ao Senhor pela cura dos enfermos, pela salvação das almas daqueles que confessam Jesus como Salvador. Agradecemos ao Senhor pelo Espírito Santo que em nós veio habitar. Graças te damos em nome de Jesus. E mais uma vez eu peço, ajude-nos, abençoa-nos através de ouvir a Tua palavra. Eu peço, já agradeço, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, meus amados irmãos, muito obrigado pela companhia de vocês. Gigi Oliveira, muito obrigado pela presença aqui. Paz do Senhor, minha irmã. Estamos juntos. Eu agradeço também Lorivaldo. Obrigado, meu irmão, pela tua presença. Vamos chamar então as pessoas que vocês estão pedindo para chamar. Eu agradeço ao pastor Fernando, agradeço à irmã Ana, agradeço à Igreja Batista Videira, em Perdizes, Piracicaba, que muito tem me ajudado neste acompanhamento das lives. Berenice de Oliveira, minha esposa, muito obrigado. Obrigado, porque sendo minha companheira, é minha ajudadora, sempre está comigo, me ajudando. Que Deus continue a te abençoar. Abençoar você é abençoar a mim, porque fizemos uma só carne. Amém? Que Deus abençoe. Sempre. Vera Matos. Muito obrigado, Vera, pela tua presença. Deus continua a te abençoar. Vamos abrir agora em louvor. Oremos ao Senhor, agora nós vamos louvar ao Senhor. Logo depois estaremos abrindo a nossa Bíblia e meditando na palavra de Deus. Eu creio que todos vocês conhecem esse louvor. Que alegria é louvar ao Senhor. Então vamos juntos. Minha fé
não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele veio sim um amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja por louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se não abrir, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim, eu amei, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Aleluia! Eu adoro pelo que Ele faz. Eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar não for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Independente da sua circunstância. Irmãos, e adore sempre dizendo: Deus é Deus. 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 Aleluia! Deus é Deus. Muitas pessoas pedem, oram, para que Deus abra a porta de emprego para mim, para nós. E eu oro, você ora, nós oramos. Muitas vezes Deus abre, e às vezes não. Se Ele abrir essa porta, Ele é Deus, mas se Ele não abrir, continua sendo Deus. Nós vamos fazer uma ilustração aqui para entender sobre a vida de Adão. Adão estava ali, sempre na presença de Deus, embora ele não pudesse ver Deus, mas todos os dias à tardezinha, Deus falava com Adão, e Adão ouvia a sua voz.
Ele tinha certeza da presença de Deus. Deus treinou Adão. Deus aconselhou Adão. Deus ensinou Adão para não cair em tentação, para não pecar. Mesmo assim, houve um momento que Adão pecou e Deus o lançou fora da sua presença. Deus é Deus, continuou sendo Deus, mesmo lançando Adão fora da sua presença, fora do jardim do Éden. Mas, pelo amor e pela misericórdia de Deus, hoje nós temos a providência do Senhor. Ele enviou o seu próprio Filho para morrer em nossos lugares. Eu sei e nós sabemos que o salário do pecado é a morte. Mas a vida que Jesus entregou na cruz fez com que nós tivéssemos vida eterna em Jesus. E que vida é essa? Adão perdeu. Deus disse a Adão: vocês fiquem à vontade, coma de todos os frutos das árvores do jardim, porém desta que está no meio do jardim não comerás, porque se comer, certamente morrerás. Adão provou primeiro a morte espiritual, a separação de Deus. E para entender melhor, hoje nós vamos falar um pouco sobre Adão. Nós estamos falando sobre preocupações. Como utilizar as preocupações ao nosso favor? Hoje estarei falando sobre o medo e a preocupação de Adão e Eva. Para isso, nós vamos fazer uma ilustração que todo brasileiro entende. Todo brasileiro gosta de futebol, seja ele masculino ou feminino, todo brasileiro gosta de futebol. Vamos fazer então uma ilustração. Pense que você joga em um time. Pense que você joga em um time de futebol. Você está com a bola da vez. A disputa para colocar a mão na taça é em pênalti. E você tem o último pênalti a bater. Se você marcar, você dá a vitória ao seu time. Você põe a mão na taça. Você vai e bate o pênalti e erra. Envergonhado e com muito medo, você se esconde. Mas o diretor te acha e te manda embora do time. E agora, quando você terá outra oportunidade de reconciliar e ter novamente a chance de colocar a mão na taça, a chance de ser campeão, meus amados, foi isto que aconteceu com Adão no jardim do Éden. Vejamos o texto bíblico, mas antes eu quero dizer, ele foi treinado todos os dias, à tardezinha Deus falava com Adão. Adão não podia vê-lo, mas Deus falava com ele. Deu todo o treinamento, deu instrução para não errar. E ele marca, ele vai bater um pênalti que valia a sua vida e bola fora. Foi expulso do jardim. Vamos observar Gênesis capítulo 3, verso 9 e 10. Vamos abrir então as nossas Bíblias aí.
em Gênesis, capítulo 3, verso 9 e 10. Quando Adão pecou. Mas chamou o Senhor Deus ao homem, ele perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Medo. E escondeu-se de Deus. Vamos pensar nisso. Meus amados, quando Adão e Eva caíram no pecado, na desobediência a Deus, eles se esconderam de Deus, esconderam-se entre as árvores do jardim, pois estavam nus. Depois que Deus lhe perguntou por quê, porque ele tinha escondido, ele respondeu: tive medo. Coloca isso aí na sua mente. Tive medo. Eles conheceram que tinha pecado e ele teve medo. Conforme o verso 10, vou só repetir. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e escondi-me. Que medo era este de Adão? Medo de enfrentar o futuro sem Deus. Eu creio que este é o medo de toda a raça humana. Descendente de Adão, recebeu essa herança do pecado e tem medo de enfrentar um futuro sem Deus. Mas para enfrentar um futuro com Deus, é necessário obedecer a Deus, é necessário ser fiel a Deus, é necessário abraçar a promessa de Deus, de salvação, de religação com Ele, no seu Filho amado. Pelo seu Filho amado. E aqui, meus amados, nós tiramos uma lição maravilhosa. Não adianta tentar se esconder de Deus, conforme nós ouvimos. Deus é Deus. Deus é onipresente. E tudo o que fazemos, Ele vê. Seja onde estivermos, Deus tudo vê. Ele via Adão. Adão não podia vê-lo, mas ele via Adão e Eva no jardim. Até o dia em que Adão foi convencido pelo diabo em desobedecer a Deus. Podemos dizer que inocentemente Eva desobedeceu a Deus, pensando em ser igual a Deus, pois a Bíblia disse isso. Mas não era bem assim. Primeiro, temos que entender que Deus é Deus e não podemos vacilar. Nós somos orientados, somos treinados pela palavra de Deus para não pecarmos. Hoje é a época da graça, nós temos ainda a oportunidade de arrepender dos nossos pecados e confessar, para obter o perdão dos mesmos e obter a salvação da alma, religarmos com Deus em seu Filho amado. Este é o único plano que Deus nos enviou dos céus à terra, para que pudéssemos arrepender dos nossos pecados e reconciliar-se com Deus. Deus expulsou Adão e Eva do jardim, expulsou Adão e Eva da sua presença, não porque não amava, porque Ele sempre amou, e mesmo porque Ele fez Adão segundo a imagem
e a sua semelhança. A raça humana é a menina dos olhos de Deus, mas porque Deus é justo e santo, não poderia deixar que Adão ficasse ali. Expulsou da sua presença, mas usou o único plano que deu certo. Enviou seu filho amado para sofrer e morrer em nosso lugar. Haja visto que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Hoje nós temos a oportunidade de reconciliarmos com Deus através do seu Filho amado. Não adianta entrar, não adianta tentar se esconder de Deus. Deus, é onipresente, Ele está presente em todos os lugares. Devemos dizer: Deus, eu sou pecador e preciso do teu perdão. Com certeza, pelo arrependimento e confissão, Deus nos dá o perdão. Ele é amor, Ele é misericordioso. Com a tua graça sobre nós, viveremos todos os dias em sua presença, porque esta é a promessa do Senhor. Mas não podemos vacilar. Deus é Deus. E seja qual for a necessidade, quando alguém pede para orar, deve se conscientizar de algumas coisas. Primeiro, Deus é Deus. Se Ele atender às nossas orações, Ele é Deus. Se Ele não atender, Ele continua sendo Deus. Enfermidade, por exemplo. Há enfermidade para a morte e há enfermidade para a vida. Deus cura, mas Deus não cura todas as pessoas. Mas Ele diz: orai pelos enfermos. E nós oramos pelos enfermos. Jesus, quando Ele curava o enfermo, Ele dizia assim: ó, sua fé te salvou. É a fé da pessoa. Mas mesmo a fé tem o querer de Deus. E se Ele curar, Ele é Deus. Se Ele não curar, Ele continua sendo Deus. Adão foi lançado da presença de Deus, fora da presença de Deus, fora do jardim do Éden. Mas Deus continuou sendo Deus. É tanto que nós agradecemos a Deus pelo seu plano de salvação, pela tua misericórdia, pelo teu grande amor por nós. Hoje, só permanece morto espiritualmente aqueles que não crêem no Filho de Deus para obter o perdão. Porque é só arrepender dos pecados e confessar, recebe o perdão dos mesmos e recebe a salvação da alma para morar eternamente com Deus. Nunca jamais aquele que vem pelo Filho será expulso da presença do Pai. Nunca mais. Agora é pela graça, mas também é pela fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós. A fé é dom de Deus. Não vem das obras, para que não nos vangloriamos. Vem de Deus. Mas se recebermos o dom da fé, se arrepender dos nossos pecados, se confessarmos a Jesus, certamente teremos uma religação com nosso Pai Celestial. Aquilo que Adão perdeu no jardim do Éden, Jesus veio para ganhar. E ganha quando nós nos arrependemos do pecado e confessamos como o único e suficiente Salvador. Este é o único meio de religar com Deus. Se você está ouvindo esta mensagem, não perca. Arrependa-se dos seus pecados, confessa a Jesus para o perdão dos mesmos e para a salvação da sua alma. E esta é a promessa de Deus. Você então será salvo e terá a presença de Deus para toda a eternidade. Amém? Vamos para frente?
quer dizer o seguinte: com a tua graça, Deus salva a ti e a mim. Com a tua graça sobre nós, viveremos eternamente com Deus. Aleluia. Vamos lá? Vejamos o que diz o Salmos 23, verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu és comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Tu estás comigo, Senhor. O Senhor está presente em todos os lugares. E aquele que busca, acha o Senhor. Acha a proteção do Senhor. Acha o poder do Senhor sobre ele. Acha a reconciliação com ele, para a morada eterna na glória do Senhor. Passamos pelo vale da sombra da morte aqui nesta terra, mas o Senhor permita que um dia, quando chamarmos, nós perderemos esta vida física, mas aguardaremos na ressurreição dos mortos, na volta do Senhor, para a morada eterna na glória do Senhor. E se estivermos vivos naquele dia, seremos transformados em um piscar de olho. E seremos apresentados na presença do Senhor Jesus nos ares, nas nuvens, conforme a Bíblia nos diz. E lá teremos um corpo glorioso para a morada eterna na glória do Senhor. Aleluia! Esta é a promessa do Senhor. Como Davi, nós também temos experiência própria com a bondade e o amor de Deus para conosco. Davi tinha experiência, por isso que ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Deus está conosco em Jesus Cristo, ou por Jesus Cristo, seu Filho amado. Conforme o Salmo 37, verso 19, quem confia no Senhor não serão envergonhados nos dias maus. Quem confia no Senhor não serão envergonhados nos dias maus. Nos dias de fome se fartarão, conforme o Salmo 37, verso 19. Isso significa que Deus nos sustentará com o seu poder. Nele nós podemos confiar. Nós fomos criados para obedecer a Deus, e em qualquer circunstância devemos confiar e obedecer, independente da sua promessa. Se Ele cumprir a promessa para conosco, Ele é Deus. Se Ele não cumprir, Ele continua sendo Deus. Mas Ele nunca desamparará aqueles que Ele tomou como filho, em nome de Jesus Cristo. E esta é a nossa esperança. Estamos aqui protegidos, mesmo que sofremos alguns danos, mas ninguém pode tirar a salvação eterna daquele que se arrependeu e confessou o Filho de Deus como Salvador. Quem tem o Filho tem o Pai. E nós temos o Pai Celestial, porque temos o Filho deste Pai Todo-Poderoso. Nós fomos criados para obedecer a Deus, e em qualquer circunstância devemos
confiar e obedecer, independente das suas promessas. Ele é Deus. Vejam o que diz o Salmo 27, verso 10. Ainda que o meu pai e minha mãe me desamparassem, o Senhor me recolheria. Aleluia! Jamais Deus desamparará um filho seu. Glória a Deus! E essa é a nossa vantagem, que Adão não teve. Nós fomos recebidos agora como filho. Adão era apenas criatura, ele foi criado por Deus. Nós fomos aceitos em Cristo Jesus como filhos de Deus. Meus amados, em Isaías 41, verso 10, mostra que Isaías conhecia os cuidados de Deus. Não temas, pois eu estou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei com a destra da minha justiça. A promessa de Deus para com Isaías. Isaías que também tinha medo do Senhor, ou seja, tinha medo do que viesse sobre ele. Mas o Senhor fez essa promessa a Isaías. Só um momento. Vamos prestar bem atenção. Vou só repetir esta parte. Isaías 41, 10. Mostra que Isaías confiava nos cuidados de Deus, assim como nós precisamos confiar. Não temas, pois eu estou contigo. Não te assombres, pois eu sou o teu Deus. Eu te fortalecerei com a destra da minha justiça. Meus amados irmãos, é isso que Deus faz por nós, quando nós o obedecemos. A condição para receber os cuidados de Deus é obedecer e servi-lo. Esta é a condição para recebermos os cuidados de Deus. Veja os discípulos de Jesus. Eles também tinham esta certeza, conforme Mateus, capítulo 28, verso 20. Pouco antes de subir aos céus, Jesus lhes disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa promessa fora feita para os discípulos e para os futuros discípulos, que somos nós hoje. O Senhor declarou: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Até a volta do Senhor Jesus, Ele está conosco. Não é bem Jesus Cristo em carne e osso, mas é o Espírito que Ele intercedeu diante do Pai e enviou para habitar em nós todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Mas para receber esse Espírito, necessário é se arrepender dos pecados, confessar Jesus para o perdão e como Salvador da nossa alma. E aí entra esta promessa que será cumprida.
ou que é cumprida, já está sendo cumprida. O Senhor está conosco até a consumação dos séculos. Meus amados, o que eu falei, quero repetir da seguinte maneira: nós também sabemos disso. Quando Jesus fez essa promessa aos seus discípulos, ele também estava pensando em nós. Ele estava fazendo a promessa para nós também. Quando a preocupação bate em sua porta, lembre-se, primeiro, Deus está no controle. Deus é Deus. Segundo, Ele pode levar as suas cargas. Jesus veio para isso, levar as nossas cargas, o pecado que estava sobre nós. Terceiro, Ele pode tirar o seu medo. Jesus tira o nosso medo, através do Espírito do Senhor que veio habitar em nós. Quarto, Ele pode sustentá-lo. Quinto, Ele nunca o deixará, conforme a promessa do Senhor. Essa promessa que Ele fez para Isaías é feita para todos os seus servos, principalmente para os seus filhos, aqueles que, como diz lá em João, capítulo 1, verso 12, Jesus veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a todos quanto receberam, Deus deu-lhes poder de serem filhos. Deus nos aceitou como filho, na pessoa do Senhor Jesus. E é por isso que nós temos todo este privilégio. Deus está no controle. Ele pode levar as nossas cargas. Ele pode tirar o seu medo e o meu medo. Ele pode sustentá-lo e sustentar a mim. Ele nunca nos deixará. Esta é a promessa do Senhor para aqueles que creem, para aqueles que ouvem, para aqueles que praticam, para aqueles que obedecem, para aqueles que são fiéis a Ele, como filhos fiéis aos pais. Meus amados, nós precisamos permitir que as nossas preocupações façam-nos concentrar em Deus, tão somente em Deus, para que Ele resolva aquilo que está diante de nós e que não podemos resolver, para que o Senhor entre com providência, resolva aquilo que está além do nosso controle. Amém? Vejamos as palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 16, verso 25 e 24. Jesus ali desafiando os discípulos. Mas abra comigo as vossas Bíblias em Mateus capítulo 6, versos 25 e 34. Não andeis ansiosos, é o tema do texto, tá? Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo,
quanto o que haveis de vestir. Não é a vida maior do que o alimento, e o corpo maior do que o vestiário. Aí, no verso 34, ele conclui dizendo: portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não podemos andar ansiosos com o que comer e vestir. Sendo filhos de Deus, jamais faltará o pão de cada dia. Não podemos andar ansiosos pelas vestes que haveremos de vestir. E o texto fala que Deus sustenta as aves dos céus, sustenta os lírios dos campos. Como não nos sustentaria como filhos? Esta é a prova de aqueles que estão em Jesus Cristo, como filhos de Deus, não precisam andar ansiosos pelo dia de amanhã. Mas há uma responsabilidade também de cada um no trabalho para se sustentar. Vamos observar o significado dessas palavras de Jesus? Jesus desafiou os seus seguidores a enxergar que as oportunidades do céu são mais importantes do que as perdas da vida. A nossa vida vale mais do que o que comemos, vale mais do que o que bebemos, vale mais do que as nossas vestes. E o Senhor Jesus estava nos alertando ali, através dos seus discípulos. Jesus desafiou os seus seguidores a enxergar que as oportunidades dos céus são mais importantes do que as perdas potenciais da vida. Ele nos exortou a crer que, se Deus cuida das aves dos céus e dos lírios do campo, cuidará também dos seus filhos, e cuidará muito mais dos seus filhos. Por isso é que nós não precisamos nos preocupar, tão somente obedecemos e trabalhamos para o sustento da vida, e Deus proverá as demais coisas, porque Ele é Deus. Amém? Meus amados, viver pela fé inclui a nossa responsabilidade de trabalhar e confiar que Deus proverá, suprindo as nossas necessidades e as necessidades dos nossos familiares. Mas primeiro precisamos fazer a vontade de Deus, obedecer a Deus, ser fiel a Deus. As portas que Ele abrir de emprego, devemos ter coragem para trabalhar e ganhar o pão de cada dia. E não precisamos ficar preocupados com o que comer, com o que beber, com o que vestir, porque as demais coisas Deus há de acrescentar. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10. Veja o que o apóstolo Paulo diz:
Se alguém não quer, isto é para aqueles que são preguiçosos, que não gostam. E há muitas pessoas que gostam de dizer assim, mas está muito difícil, não tem portas abertas para emprego, não arruma emprego. Mas, isso é verdade? É verdade. Mas há muitos que aproveitam a situação e querem viver, nas costas dos outros, preguiçosos, não quer trabalhar. A resposta para eles aqui, 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 10. Se alguém não quer trabalhar, também não coma. A ilustração aqui, a ilustração de Jesus sobre o sustento das aves do céu e dos lírios do campo, foi para entendermos que quando trabalhamos não temos que nos preocupar, pois as demais coisas Deus nos acrescentará. Mas é preciso ser trabalhadores, lutador, porque quem luta vence. Amém? Meus amados, eu estou chegando já à conclusão do que tem preparado para hoje, e eu quero lhes dizer o seguinte: Jesus compreende as nossas preocupações. Jesus compreende as nossas preocupações, mas a sua preocupação maior é que em muitos momentos deixamos de confiar nele para satisfazer as nossas necessidades. E como nós ouvimos de manhã na escola dominical, muitas vezes queremos conseguir as coisas no braço, com o nosso eu posso, eu faço. Então preste atenção nisso. A preocupação maior de Jesus é que em muitos momentos deixamos de confiar nele para satisfazer as nossas necessidades. E com isso, o nosso olhar se desvia dos céus para a terra e do poder de Deus para os nossos recursos limitados. Temos recursos, conseguimos fazer muita coisa no braço, conforme a nossa vontade? Sim, mas são limitados. Por isso, Deus é Deus. Precisamos estar no altar de Deus. E tudo o que fizermos devem ser feitos pela misericórdia e pelo amor de Deus, na companhia de Deus, pois sem o Senhor nada podemos fazer, mas com Ele, tudo que Ele permitir, nós faremos, porque o poder vem dEle, as condições vêm dEle. O que nós precisamos é obedecê-lo e ser fiel até o fim. O que é prioridade em nossa vida? O que é prioridade em nossa vida? Aqui em Mateus, capítulo 6, verso 33, diz realmente o que é prioridade em nossa vida. A prioridade em nossa vida é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas, conforme Mateus capítulo 6, verso 33. Exercitamos, pois, a nossa fé, dando prioridade a Deus, e certamente acumularemos tesouros no céu. Amém? Não precisaremos acumular tesouro na terra, mas nos céus, pela obediência e a fidelidade a Deus.
hoje nós vamos parar aqui. Mas que esta lição, que esta mensagem até aqui fique na nossa mente e no nosso coração, meus amados. E na próxima quinta-feira estaremos falando sobre o que fazer para nos livrar das preocupações. Pode fazer essa pergunta aí. O que fazer para nos livrar das preocupações? Teremos a resposta na próxima quinta-feira. Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus, querido Pai, graças te damos pela Tua palavra. Graças te damos pela Tua orientação. Graças te damos pela Tua sabedoria sobre nós, para entendermos a Tua palavra e vivermos conforme a Tua vontade. Eu peço ao Senhor também, pelo nosso país, tem misericórdia, salve a nossa pátria. Nada podemos fazer, mas Tu podes, Senhor. Tem misericórdia, salve a nossa pátria. Sê com os nossos governantes e aqueles que ainda não têm Jesus como Salvador. Toca em seus corações, quebranta-os, para que haja arrependimento, para que haja confissão, para que haja perdão e salvação das vossas almas, para que eles possam fazer um justo governo, ou um governo justo, porque foram justificados pelo Senhor para ter condições de fazer um justo governo. Graças te damos, Senhor, pelo Teu trabalhar nos corações deste povo. E agradecemos por aqueles que presidem, que governam o nosso país, que já governam na presença do Senhor, confiantemente no poder do Senhor. Nos ajude, reveste-os do poder, nos ajude a fazer o melhor para o nosso país. Eu sei que foi o Senhor que permitiu que eles entrassem lá, mas nem todos fazem a vontade do Senhor. Mas quebrando os corações daqueles que não fazem a Tua vontade, para que eles sejam libertos dos seus maus caminhos, para que se converta dos seus maus caminhos, que possa ter a salvação da alma e por isso fazer um justo governo para o nosso país. Eu te peço em nome de Jesus essas bênçãos. Peço ao Senhor que continue a abençoar estes que têm me acompanhado nessas lives, abençoar todas as famílias apresentadas aqui. E eu também tenho mais pedido de oração. Pela manhã nós já oramos pela Márcia, que está com câncer. Poder nenhum temos, mas o poder de cura é com o Senhor. E eu clamo pela Tua misericórdia em nome de Jesus. Cura a Márcia desse câncer, Senhor. Nós oremos também pela dona Ana, que estaria se submetendo a uma cirurgia. Ser com ela e ser com os médicos. Os abençoe, nos ajuda a ser bem-sucedidas nesta cirurgia. Consola a nossa irmã, a dona Ana, e o ajuda a ser curada, em nome de Jesus. Nós oramos também pela manhã, pela Cristina, que também está com câncer. Como eu disse no princípio, poder nenhum nós temos, mas o poder é do Senhor, e que exerce a cura sobre os necessitados que têm a fé. Ser, Senhor, com a Cristina e curar esse câncer, em nome de Jesus. Também tem aqui outro pedido que me chegou agora. É da irmã Marli. Ela manda dizer que a avó Ana, que é esta que nós oramos, eu pedi a oração agora,
transferiu a cirurgia para terça-feira, às 15 horas. Nós estaremos em oração contínua pela dona Ana. Ore comigo, continue orando por estes. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós oramos pela Márcia, que está com câncer. Pai, tem misericórdia, coloca a tua mão saradora sobre ela e cura desse câncer, em nome de Jesus. Oramos também, ó Pai, e vamos orar agora pela dona Ana, que transferiu a cirurgia para terça-feira às 15 horas. Se com os médicos ali, Senhor, concedendo sabedoria e ajudando-os para que seja bem sucedido nessa cirurgia. E ajuda a irmã, ajuda ali a dona Ana nessa cirurgia. E que seja feita e que seja curada sem nenhuma sequela. Oramos também pela Cristina, pela manhã. Peço ao Senhor, tem misericórdia, cura a Cristina daquele câncer, em nome de Jesus. E continua conosco, livrando de todos os males, de toda a enfermidade. E ajude-nos. Nós pretendemos voltar às atividades normais daqui 1 ou 2 semanas. E nós adiamos exatamente para que voltasse uma segurança maior, pois na nossa igreja há muitos idosos, pessoas de risco, e eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de nós e ajude-nos daqui 1 ou 2 semanas a voltarmos com maior segurança para com todos. Eu sei que o desejo de todos é voltar imediatamente, mas eu peço ao Senhor que nos ajude, nos dê paciência e nos ajude a voltar com mais segurança para todos, para o bem de todos. Eu peço ao Senhor nos ajuda a voltar e fazer o sucesso, em nome de Jesus, aquilo que o Senhor permitir fazer através do evangelismo, através de todas as ações da Igreja Batista Videira. Seja conosco, nos ajude a voltar com mais segurança e que continuamos com este amor uns para com os outros e evangelizando e alcançando as almas que ainda serão acrescentadas à Igreja do Senhor. Fique conosco, continua a nos abençoar, Senhor, nos dando uma boa semana na Tua paz, em Tua graça, para que possamos prosseguir nesta alegria que temos de servir ao Senhor, porque certo estamos que o Senhor é Deus. Não importa o que acontecer, o Senhor é Deus. E clamamos pela Tua misericórdia. Continua a nos abençoar, nos ajudar em todas as atividades do nosso dia a dia. Amém. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém. Amém, meus amados irmãos? Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Forte abraço e até quinta-feira. Vamos continuar orando uns pelos outros. E vamos continuar orando por esses nomes citados aqui, com fé, que Deus há de agir. Deus é Deus. Que seja feita a vontade dEle. Em nome de Jesus. Até quinta-feira. Forte abraço.